sei se é necessário me apresentar, porque eu já estive aqui algumas vezes, né, por cortesia do Padre Renato. Eu conheço desde criança, provavelmente, e conheço a sua família, que a minha primeira paróquia do coração era Areal. Em Areal estava justamente uma capela de São Silvestre, onde estava a família do Padre Renato. O Padre Renato foi meu aluno e hoje, há 17 anos, eu sou bispo de Uberlândia. E antes de Uberlândia, fiquei quase 4 anos em Juiz de Fora. Então, é isso que eu tenho a dizer. Mas o importante é que eu tenho para todos uma mensagem a dar. A primeira leitura de hoje fala da presença do Espírito de Cristo, do Espírito Santo na vida da igreja, que fez com que um homem tão covarde como Pedro tivesse a coragem agora de enfrentar as autoridades religiosas, inclusive incriminando aqueles chefes dos judeus, dizendo-lhes que eles cometeram um grande erro, cometeram um crime. Mandaram matar o Senhor da vida. Mas Deus, no seu amor paterno, né, em quem Jesus tanto confiou, basta lembrarmos que Jesus Cristo, antes da morte, ele sofreu muito. Lucas vai dizer que ele chegou a suar sangue, de tanta angústia. A angústia era tão grande que ele suou sangue. Mas ele fez a vontade do Pai, né? Aceitou se submeter à cruz. Para a nossa salvação, ele se submete à cruz. E por amor ao Pai e a nós, ele se submete à cruz. Então, logo após a ressurreição, nós vamos ter como que a manifestação de Jesus, né, do Espírito de Jesus na igreja, no início da igreja. E então o Pedro vai se encher de autoridade e vai realmente ser como que o chefe daquele grupo de apóstolos. Na leitura do Evangelho, nós temos uma passagem muito bonita, é a aparição de Jesus ressuscitado. E nessa aparição, Jesus Cristo, primeiro ele demonstra assim, tanto carinho, tanto cuidado. Eu diria, Jesus Cristo é humano e é mestre de humanidade, coisa que a gente precisa aprender. Não basta ser cristão, né, e seguir Jesus só por, vamos dizer assim, nas orações, no nosso... Não, aprender de Jesus esse jeito humano de ser. Porque esse jeito humano de ser é jeito divino de ser. E aí é tão interessante, eu acho muito... Cada um sente um gosto especial em cada evangelho. Nesse evangelho, me agrada muito ver Jesus cozinheiro, né? Jesus ali preparando peixe para os seus amados, os seus discípulos. E quando ele tem esses peixes, já recolhe os peixes todos, ele vai utilizar, o texto do Evangelho vai utilizar palavras da Eucaristia. É interessante que o Evangelho segundo João não fala da última ceia, ao menos não fala da última ceia, mas não fala propriamente da Eucaristia, da instituição da Eucaristia. Mas as palavras que ele usa hoje no Evangelho significa que eram expressões técnicas da celebração eucarística. Tomou o pão, deu graças, né? São palavras eucarísticas. Então, com isso eu quero dizer, João conhecia a dimensão eucarística da vida cristã e conhecia, portanto, a Eucaristia.
Se tomamos o evangelho os evangelhos, nós vamos perceber até que João estava realmente como discípulo, ele estava ali presente. Ele é o discípulo amado, aquele que aprendeu a recostar a cabeça no peito de Jesus, coisa que todo discípulo amado tem que aprender. Ou seja, nós temos que aprender isso. Então, diante das dores, das dificuldades, né, dos sofrimentos, das angústias, vamos aprender a colocar a cabeça no peito de Jesus, recorrer a Ele, aprender a ficar em silêncio, talvez por muito tempo, diante do Santíssimo. Isso é recostar a cabeça. Mas o importante é que, então, o evangelista conhecia e celebrava, né, a Eucaristia. E aí aparece essa figura tão interessante dos apóstolos. Não era, eu sempre digo, Pedro não foi a melhor escolha. Por que Jesus foi escolher Pedro, meu Deus? Se Pedro era um homem muito inconstante, por questão de temperamento, ele é emotivo, ele chora à toa, ele ri à toa com facilidade, ele muda com facilidade. Ele é uma pessoa ativa, não sabe ficar parado. É por isso que ele diz, vou pescar, não aguento ficar aqui nessa expectativa de Jesus, eu não sei o que ele quer de mim, né? Vou pescar. E os outros seguem, né? Exercia, portanto, uma liderança natural sobre os outros apóstolos. E aí vem essas 3 perguntas de Jesus. Tu me amas? Tu me amas mais que os outros, tu me amas 3 vezes. E aí o que Pedro, já um tanto triste com a insistência de Jesus, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Vamos ficar 30 segundos, ou menos de 30 segundos, com os olhos fechados e dizendo para o nosso coração, e a partir do nosso coração, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O importante é que tenhamos dito de coração. Porque Pedro confiou no amor de Jesus. A diferença de Judas, ele confiou no amor de Jesus. E aí, Jesus vai dizer para ele, né, quase, eu diria que Pedro sentiu um pouco daquela situação tão triste, né, de ter negado a Jesus. E aí Jesus vai dizer para ele, né, que ele, quando era jovem, ia onde desejava. Um dia ele vai ser levado aonde ele não quer, para dar o verdadeiro e grande testemunho de que ele amava Jesus. Apesar de suas fraquezas, porque ele continua sempre com o mesmo temperamento. Ele não conseguiu mudar completamente o temperamento. O temperamento é muito difícil mudar. É impossível. Mas o amor a Jesus nunca faltou. Um amor que foi crescendo até o último instante da vida dele, quando ele assina, né, o testemunho de seu amor a Jesus, deixando-se crucificar, quando ele é crucificado, quando ele morre. Então, isso serve para todos nós, não é para Pedro, só para todos nós cristãos. Muitas vezes a gente vai levando uma vida cristã, arrastando, cheio de dificuldades, cheio de, anda 2 passos para frente e 3 para trás. Aí depois aí chega a Semana Santa, a gente consegue dar 10 passos para frente, mas logo depois começa a andar para trás novamente. É a vida, a nossa vida é muito de uma inconstância muito grande, né? Por isso precisamos confiar em Deus, mas sobretudo nunca deixar de confiar em Jesus,
de confiar no amor de Jesus. E é por isso que Jesus disse a Pedro, né? Como que a consolar Pedro: olha, você é frágil, mas um dia você vai dar o testemunho pleno de que me ama. Agora você diz eu te amo, mas isso não tem a densidade daquele instante último de sua vida. E aí entramos no Apocalipse, esse livro tão complicado, né? Esse livro que é o livro com mais elementos litúrgicos. É o livro do Apocalipse. Não é só o livro, né, como muitos pensam, é o livro que vai falar das coisas futuras e dos desastres futuros. Isso não é nada importante. O importante mesmo é que em todos os desastres de nossa vida, nós confiemos em Jesus. Confiemos no seu amor. Porque existe uma pátria onde se reúnem milhares, milhões, né, no culto ao Cordeiro, ao ressuscitado. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Vocês já imaginaram? E daqui a pouco, quando começarmos a oração eucarística, aí sempre na oração eucarística, nós temos no prefácio a gente menciona santos, anjos, e vai por aí. E a gente sempre pensa o seguinte: eu estou me referindo àqueles anjos já conhecidos, aqueles já na eternidade, e os santos, né, já conhecidos, São Francisco, Santo Antônio, né? Olha só, é o nosso aqui, né? Santo Antônio. Mas a gente tem que pensar o seguinte: associados também ao culto ao Cordeiro estão aquelas pessoas muitas vezes que nós amamos e que procuraram viver a vida cristã, entre suas limitações todas, mas que no fundo, amaram a Jesus. Quase que disseram: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Olha, essa deve ser também como que a última palavra de cada um de nós nesse tempo, né? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E com isso, eu acho que esse é um momento também para a gente ter como que um bálsamo diante da saudade, né? Aquela ferida da saudade, da ausência de uma pessoa amada. Então, vem aquele instante assim: está esse meu irmão, esse meu pai, minha mãe, meu amigo, estão lá no céu associados aos anjos e aos outros santos. Santos com auréola, santos sem auréola, porque os santos sem auréolas é muito maior, né? Dizem que o Papa Francisco, ele conseguiu canonizar quase 1000, né? Mas isso é muito pouco. Isso é fichinha diante do número de santos e de pessoas que Deus atrai para si, né? Então, eu pessoalmente gosto de pensar em pessoas amigas, né? Pessoas amigas, padres, amigos, ex-alunos. Eu tenho vários ex-alunos já que faleceram também, familiares, né? Pai, mãe, irmã, sei lá, tanta gente, um mundaréu de primos e de primas, né? Aí eu gosto de pensar nessa hora, né, que eles estão também unidos à minha oração, ao meu hino de louvor à Trindade Santa, ao meu hino de louvor ao Pai Celeste. Também eles estão associados. Também eles já sabem, nós estamos aprendendo o canto novo, porque a vida cristã é um contínuo aprender o canto novo, o canto da libertação total. Mas essas pessoas já estão lá no coral da eternidade cantando o canto novo. Então, recordar a ressurreição de Jesus Cristo é também como que um consolo para nós,
porque o nosso destino é esse. Nós somos cidadãos do céu. E Deus, no seu amor, quer, né, acolher a cada um de nós, porque assim como Ele fez com Cristo, seu Filho, também faz conosco, que em Cristo nos tornamos filhos de Deus, né? Então, o nosso destino está no céu. Nós somos cidadãos da pátria celeste. Por isso, esperança. Nós somos caminheiros da esperança. Então, que Deus nos abençoe, que Ele ilumine nosso coração, mas, sobretudo, acenda mais fortemente a chama da fé em Jesus Cristo e Jesus Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos